Oi, Leonardo, tudo bem? Oi, boa noite, tudo certo? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Oi, tá tranquilo, tá sim. Ah, muito obrigada por ter concordado em conversar um pouquinho comigo. Eu queria saber um pouquinho da sua experiência, né? Desde que você começou a mentoria, Uhum. se você já trabalhava antes, eu vejo que você é Uhum. bastante jovem, né? Você se importa de dizer assim Não, quantos anos tudo bem. você tem? Eu eu fiz 24 agora, Ah, tá. e, assim, eu nunca tinha tido nenhum contato com o trabalho de tradução mesmo não. Eu tinha a intenção de trabalhar com tradução, mas, eu até onde eu tinha visto, eu precisava fazer curso de tradução só quando tivesse nível B2 no idioma, então, assim, era um plano, assim, bem distante, assim. Eu tinha pesquisado, né, daqueles institutos oficiais da Hum, Alemanha, assim, porque o meu idioma, principal sempre foi o alemão, para isso. uhum. Aí apareceu por acaso, inclusive por estudar alemão, apareceu por acaso a mentoria por causa do curso de alemão que eu já seguia, né, do Ah, Rodrigo. Aí, bom, assim, foi realmente uma surpresa, assim, poder começar logo assim, foi a surpresa também eu ter resultado logo, né, eu não esperava. Assim, você fez a mentoria foi em abril, é isso? Tá certo? foi Foi em acho que abril, sim, né? acho que foi abril, Turma foi. de abril. E aí Uhum. você nem conhecia a área, você não sabia que era Não, possível não, trabalhar sem não, utilizar os seus é conhecimentos do alemão e usar assim, a área de tradução? a única coisa que eu imaginava era fazer o curso de tradução e fazer concurso para o consulado, assim, era só o que eu conhecia. Ou trabalhar diretamente fazendo propaganda em Instagram, coisa assim, para cliente direto, que eu não tinha nem ideia do público que teria para isso, né, por aqui. Ah, e você tem, fora só assim, seus conhecimentos de alemão, você tem alguma formação nessa área, assim, Eu não, Não, não nenhuma. tem nenhuma? Eu a Ah, única formação eu tô terminando agora física, nada a ver. é E mesmo. é, e em relação ao alemão, os idiomas, para mim foi tudo bem solto, assim, eu, estudei um tempo sozinho, aí fiz alguns cursos pequenos, assim, espalhados, assim, mas É, é. nada muito formal, assim. E os conhecimentos do que você está estudando, você acha que te ajudaram na tradução ou também, assim, O acabou sendo uma coisa totalmente nova na sua carreira? Ou você assim, aproveitou alguma coisa do que você já conhecia? bom, eu acabei escolhendo traduzir principalmente a área de mecânica e tal, porque é uma área que Hum. eu gosto, assim, Ah, e porque eu gosto das coisas, assim, mais exatas, assim, tipo, toda vez que aparecia a área de transcriação, coisa que é mais de literalmente criar, eu admito que eu fugi um pouco. Mas assim, ah, mas no nada que minha formação tenha ajudado diretamente. A única coisa que tem a ver, que eu cheguei a estudar, foi porque eu no ensino médio fiz petróleo e gás e tinha parte de peças de máquinas, mas como era só em português, assim, eu não tem ajudado muita coisa não. Foi direto trabalhando mesmo. perfeito, legal. E aí você fez a mentoria, começou a Uhum. prospectar do jeito que a gente ensinou, Sim, sim. utilizou o conhecimento das CAT Tools e Aham. conseguiu seu primeiro cliente assim em quanto tempo, mais ou menos? Bom, eu tive os primeiros assim, eu tive os primeiros trabalhos, eu acho que no caso ainda testes, né, ou coisa do tipo, Hum, por volta de, eh, junho, julho, mais ou menos. Aí, assim, eu tive que mandar realmente muito e-mail, né, eu acho que eu uhum, cheguei a mandar uns 200 e-mails para ter o primeiro sim, mas assim, foi um sim, tipo: "Ó, você fica aí na reserva". Aí entendi. mas aí logo depois quando foi perto de agosto que eu tive que me mandaram a proposta de trabalhar fixo com uma empresa, que aí eu tenho trabalhado, assim, direto, com o horário fixo com eles, eu
fora do horário, eu pego trabalhos de freelancer, assim, de outras agências. Ah, então você trabalha fixo fazendo tradução, mas é remoto, você Isso. trabalha em Sim, casa. tudo remoto, tudo remoto. Ah, Eu ótimo. trabalho de 9 às 6 com uma hora de almoço, né? Assim, a maior parte do tempo é revisão, na verdade. Eu reviso texto, traduções de qualquer idioma, porque é mais para ver se está tudo completo, formatação, essas coisas. E eu, por agora, que eu estou começando a pegar também tradução por eles. Assim, nesse meio tempo apareceram várias agências diferentes de áreas diferentes para traduzir, assim, de agências de várias partes do mundo, assim, diferentes. Então conquistou, você assim, conseguiu o primeiro cliente aí e depois aí Sim. você continuou prospectando ou aqueles e-mails lá que você enviou acabaram assim por te levar a conseguir outros clientes, a entrar em contato com outras agências? A maioria foi de e-mails que eu mandei no início, é porque eles demoram a responder, Hum, né. Então, assim, sim. o que inclusive eu fui verificar depois que eu mandei uns 200 e-mails, essa agência que me mandou a proposta de trabalho estava entre os primeiros 30 que eu tinha mandado. Então, assim, Ah, leva tá. um tempo para eles realmente entrarem em contato. Às vezes até entra em contato, mas meio neutro. Tipo: "Ah, obrigado pelo e-mail, assim, então a gente vai deixar salvo o seu contato". Isso eu tive milhares desse tipo, que fala só que vai deixar salvo ali, que um dia vão Hum. entrar em contato. Aí, com o tempo, foram aparecendo realmente alguns. Eu continuei mandando o e-mail, ainda mais por demorar muito tempo para eles chegarem a entrar em contato, tem que estar sempre Hum. adicionando o cadastro no máximo de agência possível, porque quando eles tiverem trabalho, eles chamam, né. Ah, perfeito. Então aí você está com 2 clientes, é isso? Ou você está com esse cliente e aí fora isso você vai encaixando outros trabalhos aí na Assim, sua. principal tem É, 2. É o do trabalho é, fixo e tem um que eu é, recebo trabalhos todos os dias de manhã, é. pra dos mais variados tamanhos. Eles contam em linhas, inclusive, é diferente. Eu Ah, tá. recebo o trabalho de, às vezes, de uma linha, ou como tem dia que chega trabalho de 500 linhas, assim, para um prazo maior. Mas aí, assim, eu praticamente preenchi todo o tempo disponível de trabalho, assim, Ah, mas entendi. continuo, assim, prospectando para caso, assim, diminua, por exemplo, desse de fora, eu já ter alguém ali na Hum. reserva. É Ainda uma tem decisão bem sim, sim. sábia, É, bem ainda sábia. ainda tenho recebido É. e-mail de algumas das agências anteriores, assim, oferecendo Hum, trabalho e tal, só realmente não tenho tido tempo para aceitar. Mas, tipo, eles oferecem: "Ó, tem um hum. trabalho agora de tantas palavras para tal dia", assim, vários anteriores que eu já tinha mandado e-mail e continuo mandando trabalho. Ah, perfeito, legal, legal. Ah, sim, eu queria conversar com você também, porque além de querer saber, né, porque eu achei que você, assim, conquistou um espaço, né, logo Uhum. que fez o curso com Sim. a gente. Foi Eu queria bem rápido. conversar também, porque tem muitos alunos, assim, da sua idade que eles ficam falando, ah, mas eu sou muito jovem, não tenho experiência, nunca trabalhei, Hum. e aí você vê, assim, que não é por aí, né? Só Não. você ir atrás, prospectar e, né, utilizar os conhecimentos que você aprendeu, que você acaba conseguindo. Eu acho que assim, o que demora mais é a gente conseguir o primeiro trabalho, né? Isso, é Depois que verdade. consegue o primeiro. Eu percebi isso porque quando eu comecei a trabalhar como freelancer foi assim. Eu acho que o primeiro foi assim, né? Mas depois que você consegue aquele primeiro, parece que dá uma Uhum. injeção de ânimo, de Sim. confiança, e não é verdade? E aí E depois assim, começam a aparecer outras propostas. muitos não estão querendo saber, assim, o quanto você tem de experiência e tal, eles querem o negócio, Ah, querem a coisa feita e bem feita, assim. Eles mandam, assim, às vezes eu até acredito que, por estar começando, eles até preferem, porque eles conseguem meio que instruir e do jeito que eles gostam do trabalho, ah, né. Então, assim, por mais que quase todas as agências aparece lá pré-requisito de ter 5 anos de experiência, tem que ter hum, certificados de formação de faculdade, de um monte de coisa,
mas se você manda e-mail, eles acabam aceitando. É mais uma propaganda deles, né? Então, assim, Ah, tá. eu no início eu ficava realmente meio receoso, eu pulei de mandar e-mail para várias agências por causa disso, Hum, mas eu aprendi inclusive um padrão para mandar os e-mails assim com o Rodrigo no grupo, que é a questão de ser sincero e falar assim, eu não tenho experiência, mas né, ou melhor, assim, até digo, eu não posso ficar divulgando sobre meus trabalhos. Mas eu posso hum, fazer um teste, se você preferir, e a gente pode negociar sobre os valores e tal, deixar assim aberto para ver se eles se interessam, assim. Porque não custa nada tentar, né? A gente manda né, e-mail, se eles não quiserem, o máximo que acontecer é não responder. é, tá. E funcionou. Funciona, né? Funcionou. Ah, perfeito. É por aí mesmo, na verdade, eles querem uma pessoa que seja profissional, né? Entregue um bom trabalho no prazo, né? Sim, sim, Prazo é muito importante porque tem ali, né, uma cadeia de pessoas trabalhando. Depois do seu trabalho, o outro vai formatar o arquivo, o outro vai criar, um vai revisar. Então, se você tem algum atraso ali, sempre acaba atrasando sim. todo o projeto, na verdade. E Ah, é bem importante, né? É interessante. importante também ter, É, ter bastante opção, porque a maioria tipo, o pagamento é demorado, né? Tipo, por causa desse processo todo. Então, se hum. você vai receber um daqui a 2 meses, mas nesse meio tempo você teve outros trabalhos, você acaba Sim, recebendo é isso mais todo mesmo. mês, né? É isso mesmo. Vai É, intercalando, né? Um sim, mês sim, você tem recebimento de um, pula, e aí do isso. outro. Ah, muito legal, bacana. Então você está trabalhando já há quanto tempo? Então, assim, Assim, quantos? então, trabalhando assim, tipo, frequentemente mesmo, desde agosto do ano passado. Ah, Do, quase um ano, é, então. Então foi, sim, sim. nossa, bem rápido mesmo. Sim, sim, Já está aí gerando bastante experiência, sim. né? Uhum. Legal. Putz, E bacana. nesse meio tempo Ah, teve até é, porque assim, eu estudo chinês também, aí é, teve gente oferecendo o trabalho de tradução do chinês para o inglês. E eu falei, tipo, eu só sei o básico. E mesmo assim ele falou assim, é. não, tenta, eu te mando uma tradução para você tentar, não tem problema não. Você sabe falar É. oi, então tá ótimo. Sério? Não Então, acredito. assim, E aí você fez, né? esse que realmente eu falei que eu não me sentia preparado para É. isso, mas assim, Ah, tá. mas para Hum. ter teste eles aceitam tranquilo, assim. Ah, É, tá. você mostrando a sua capacidade no teste e os prazos, aí você conquista o trabalho. Mas assim, eles estão totalmente abertos assim Ah, entendi. A dar uma chance, né? Na sim, sim, verdade, né? a Eu percebo muitos. isso também. No meu caso, eu tenho já bastante experiência, mas mesmo quando eu comecei, que eu não tinha tanta, eu também ia nessa coisa, né? Ah, posso fazer um teste e Uhum, tal. Sou tradutora, no caso, eu faço inglês, né? Do inglês para o uhum, português, posso fazer um teste. E eu também notei isso, né? Que eles, assim, embora eles coloquem lá milhares de requisitos, né? Na uhum, verdade, eles dão a chance, eles estão interessados em saber se você pode entregar um bom trabalho, né? é, Então, eu acho legal. E tem o lance também da idade, né? Tem gente que é muito jovem, tem esse, mas eu sou muito jovem, tal. E outros, mas é porque eu já tenho mais idade. O que eu acho mais legal, assim, nessa área de tradução, de trabalhar como freelancer, é que não tem isso. Na verdade, você vai mostrar realmente a sua capacidade, né? O que sim, você consegue fazer, né? Ser um bom profissional. Eu acho que é isso que importa. sim, Ah, legal, joia. Tá bem, então. Era mais isso, era uma conversa sim, rápida, assim, você me falou coisas muito interessantes, porque é bom também, porque é um feedback para a gente, né, para mim e para o uhum, Rodrigo, para a gente saber, assim, se o que a gente está passando, né, está realmente, assim, né, ajudando vocês e de que uhum, forma, porque a gente está colocando ali na mentoria toda a nossa experiência, né, a minha e do Rodrigo aí, né, sim, desses anos todos aí, começando uma carreira, prospectando, eu também. Antes de ser freelancer, eu trabalhei dentro de empresa, né? E era uma coisa que eu sempre quis fazer, era ter essa liberdade de poder trabalhar, né, em qualquer lugar, de não ficar uhum, presa num lugar só.
Então, eu acho que essa área ia acabar proporcionando tudo isso para gente, Hum. né? Legal. Ah, O é, legal, e assim, Leonardo, obrigada. e sobre É, essa questão do tipo de é, freelancer, eu sinto que eu acho que se realmente se eu, não tivesse com emprego fixo, eu poderia é. até, tipo, conseguir trabalhar em muito mais coisas, porque tem sempre tô sempre recebendo propostas, assim. Foi só uma opção de ter um tipo de estabilidade, assim, fixo, mas assim, É. depois de um tempo aí, se tá sempre mandando e-mail, não falta. Tem Ah, muita agência entendi. procurando, assim, Ah, tá. Então, é. se você não tivesse esse fixo aí, da mesma forma, tinha Assim, aí várias opções para sim. você, né? É, Ah, tá. É, dependendo até conseguir mais é, oportunidade, é questão de, tipo, de escolha e da situação de cada um, né. sim, Se tá sim, disposto sim. a investir nisso, que eu realmente foi a opção mesmo, escolher a estabilidade de um, assim, e eu trabalho à noite É. com os outros, mas Ah, perfeito. Então, se não tivesse esse fixo, também já dava para sim, encaixar outros clientes aí, sim. né? É, o que eu notei, assim, na minha experiência, né? No começo eu trabalhava com mais gente, mais empresas. Aí, com o tempo, você acaba meio que ficando cativo em alguns projetos, né? Eu percebi isso. Então, hoje eu tenho Hum, 3 clientes que são os principais. E os uhum, outros são mais esporádicos, né? E sim. esses, assim, já estão... Tem um que já está comigo há 15 anos já, e Hum, mandando trabalho sempre. Se eu quisesse aham. ficar só com esse também, né? Não sou funcionária fixa, sou freelancer, mas se eu quisesse ficar só com esse, daria É, numa boa. É quase que é isso. sempre bom ter um segundo, um terceiro, né? Para não Aham. ficar só, colocar tudo num barco só, né? E eles mesmo depois que você começa a trabalhar, acaba continua Hum, sendo um teste, né, eles mandam primeiro um pequenininho, um parágrafo é, para você traduzir, aí com o tempo vai é, aumentando. No primeiro mês que eu tenho de freelancer, era só projeto de no máximo 10 linhas, assim, ou hum, 50 linhas, aí com alguns meses depois eles chegaram a me oferecer até um projeto de 10.000 linhas, perguntavam quanto nossa, tempo eu precisava, mas assim, você vai adquirindo confiança, eles vão mandando coisas cada vez maiores e ficando cada vez ah, mais certo, interessante. assim, de trabalho, assim. Ah, é, mas é isso mesmo, é dessa forma mesmo. Você começa também pegando os jobs pequenininhos, e aí eles veem que você entrega, que você, Sim, né, fez um bom trabalho, eles vão colocando mais, né? é. É assim que funciona mesmo, é uma relação que vai, crescendo, se solidificando com o tempo, Uhum. né? Eu Sim. percebo isso também. Ah, legal, joia. Ótimo. Olha, super obrigada, assim, por você Né. ter topado aqui falar, né, comigo e passar aí a sua experiência, contar como é que foi. Aí eu vou, assim, eu gostaria de compartilhar isso no nosso mural lá de alunos. Uhum. Você se importa se eu Tudo bem, compartilhar? tudo bem. Ah, tá bom, tá joia. Então era isso, Leonardo. Ó, super obrigada aí, muito sucesso para você, tá? Se precisando de alguma coisa, Tá bom. é só entrar em contato lá no Whats, tá joia? Tá, obrigado. Tá? Então, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.